O homem que enganou o programa mais assistido do mundo. As regras eram simples: 15 perguntas, 3 ajudas, 1 milhão de libras em jogo. Durante anos, centenas de participantes chegaram até aqui. Alguns com conhecimentos impecáveis, outros com pura sorte, mas todos com algo em comum: jogavam sozinhos. Ou pelo menos, era isso que o público acreditava. Naquela noite, Charles Ingram chegou ao estúdio como qualquer outro concorrente. RR? Nearly all of them. Ué, não foi aqui que vocês assistiram não, pessoal. Vocês estão me traindo com alguém? Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Well done, Charles. What a better... Ninguém desconfiava de nada. Nas primeiras perguntas, mostrou-se indeciso, nervoso, disse que não tinha certeza, usou ajudas antes do esperado, mas algo mudou quando o prêmio aumentou. As dúvidas viraram certezas, as pausas ficaram mais longas, e o mais estranho não era como ele falava, era o que ele falava. Impressionantemente, Charles não errava uma única pergunta. A probabilidade de isso acontecer por simples sorte era de 0,003%, praticamente impossível. A história de Charles Ingram não é apenas a história de um participante, é a história Será que é daquele filme Quem Quer Ser um Milionário? de um plano cuidadosamente executado, uma fraude construída em segundos, um golpe que dependia de um único detalhe, algo tão simples que ninguém notou no começo. It's worth 32,000. Uma tosse. Sempre que Ingram dizia a opção correta, alguém na plateia tossia. Um som tão natural que passou despercebido a princípio, mas não para a produção, que ao revisar as gravações, notou que o padrão era inegável. Os microfones captaram mais de 30 tosses suspeitas. But the reason I think it's cricket is because I'm Prime Minister. Yeah. A gravação foi analisada quadro a quadro. Mano! E quando a verdade veio à tona, o sonho de 1 milhão de libras virou um escândalo que o levaria aos tribunais. Para entender como Charles Ingram tentou enganar um programa de televisão inteiro, primeiro é preciso entender o jogo. Quem quer ser um milionário? Não era apenas um quiz de cultura Maldito geral. talento, Era uma batalha velho. psicológica, um confronto entre o conhecimento, a pressão e o medo. As regras eram simples. 8 pessoas, mas apenas uma podia sentar na cadeira quente. Para sentar na cadeira quente, era preciso vencer o dedo mais rápido. Ao chegar à cadeira quente, havia 15 perguntas, 4 alternativas de resposta, 3 ajudas, e cada acerto dobrava o valor do prêmio. De uma quantia insignificante até uma soma que mudaria sua vida para sempre. Você podia levar o tempo que quisesse, minutos, horas. Não era mais fácil a mulher jogar? Ela podia fazer outros sons, né? Tipo um peido, um arroto. Mulher lá no meio da... Sem contar que tem uma parada que a gente sabe que nenhum ser humano é capaz de controlar 100%. É o maldito toba, né? Às vezes você quer soltar um peido único, você caga. Às vezes você quer soltar um peido duplo e ele sai emendado. Então imagina você ter que dar uma resposta de 250 mil libras e o seu cu simplesmente errar uma nota. Aí pronto, quem que vai responsabilizar essa parada? E embora isso parecesse uma vantagem, na verdade era uma armadilha psicológica, pois quanto mais o tempo passava, maior era a pressão. No final dos anos 90, quem quer ser um milionário? Era um fenômeno mundial. No Reino Unido, milhões de pessoas se reuniam em frente à televisão para assistir. Não era apenas um concurso, era um evento. Toda fraude precisa de 3 coisas: um plano, um momento e as pessoas certas para executá-lo. Esse não foi o trabalho de um único homem. Foi um jogo de estratégia com 3 jogadores principais. Charles Ingram era um major do exército britânico. No seu dia a dia, não era alguém que se destacasse por seus conhecimentos gerais ou por sua rapidez. Ele era o rosto visível da fraude, o que deveria atuar diante das câmeras, fingir dúvidas, repetir em voz alta cada alternativa e finalmente selecionar a resposta certa no momento adequado. Se Charles Ingram era o rosto do golpe, sua esposa Diana Ingram era o cérebro. Meses antes, seu irmão Adrian Pollock, que havia estado no programa 4 vezes antes, na cadeira quente apenas uma vez, ganhou 32 mil libras. O mais incrível é que ela também conseguiu entrar no programa. Considerando que é incrivelmente difícil conseguir uma vaga nesse programa, milhares, se não milhões de pessoas tentam. O processo de seleção é brutal. Mas essa família conseguiu entrar uma e outra vez.
holofotes. Conheciam o sistema, a dinâmica das perguntas, os padrões do apresentador e como jogar o jogo. Adrian chegou a ter uma réplica Caralho! do dedo mais rápido em casa. O terceiro jogador dessa história não estava sob os holofotes. Estava entre o público, oculto, invisível. Mas seu papel era o mais importante de todos. Tequan Whittock mano? era professor de negócios no Às vezes eu fico pensando se vale a pena eu criar uma máfia pra alguma coisa, mas eu penso que eu não teria QI pra nada. E eu seria... Welt College, um homem que, assim como os Ingram, tinha um interesse especial por concursos. O plano era simples. Se Charles Ingram tivesse dúvida em alguma pergunta, Tequan deveria esperar, ouvir, e quando Ingram mencionasse a alternativa correta, tossir. Não precisavam falar, não precisavam de códigos secretos. Apenas algumas tosses simples no momento exato. Ele estava programado para ser candidato no dia seguinte, então estaria presente no estúdio. 9 de setembro do ano de 2001. Os holofotes iluminavam o estúdio de Quem Quer Ser um Milionário? No centro, o apresentador britânico Chris Tarrant, com um sorriso impecável, dava boas-vindas a SOS participantes. 8 pessoas, ansiosas, emocionadas, mas apenas uma poderia se sentar na cadeira. Cara, imagina como é que deve ser você perder a primeira pergunta valendo $250, mano. Você já deve sair de lá meio cansado, que não paga nem a gasolina. Quente. Coloquem estas palavras na ordem correta para formar o título de um romance de Agatha Christie. Os participantes digitam rapidamente. Silêncio. A resposta correta é... Death on the Nile, right? E o mais rápido é Charles Ingram, em 3,97 segundos. Incrível. Caralho. Cerca de 19 milhões de pessoas assistiram a esse episódio, um terço de toda a população do Reino Unido. O público estava obcecado por ele. As câmeras estão prontas e no centro do palco, sentado na cadeira mais famosa da televisão britânica, está Charles Ingram. Durante as primeiras perguntas, parece indeciso. Muda de opinião constantemente, acerta algumas por chute, hesita em outras. Ninguém na plateia desconfiava de nada ainda. Afinal, é assim que jogam muitos participantes. Depois de apenas 7 das 15 perguntas, ele já usou 2 dos seus 3 auxílios. Mas então, algo muda. Quando chega à pergunta número 7, Charles Ingram pensa, mostra-se inseguro. Depois, lê as alternativas em voz alta. E é então que acontece. Uma tosse. Breve, mas clara. Ingram para e então, de repente, escolhe a resposta certa. A princípio, ninguém percebe. Uma tosse em um estúdio cheio de gente não é algo incomum. Mas então acontece de novo. Pergunta número 10. Ingram está perdido. Não faz ideia da resposta. Coça a cabeça, murmura várias opções. E quando menciona a correta, outra tosse. E mais uma vez, Charles muda sua resposta no último segundo. E acerta. O padrão é claro. Ingram hesita. Eu desconfiaria. Eu já falaria, opa. Tem alguém tossindo aqui? Alguém escutou, pessoal? Ok, se não tem nenhum tipo de coisa que está nos roubando, vamos tirar quem está tossindo e vamos levá-la para lá. Tudo bem. Boa sorte para a próxima. Acabou. Fala, testa diferentes respostas. E quando menciona a correta, alguém na plateia lhe dá o sinal. O jogo está manipulado, mas ninguém sabe. Charles Ingram chegou à última pergunta. Uma única resposta o separa de 1 milhão de libras. A pergunta é complicada. Um número 1 seguido de 100 zeros é conhecido como... Google. Megatron. Caralho, valendo 1 milhão? Deixa essa comigo. Um número seguido por 10 zeros? Como que é? Uma única resposta 100 zeros é conhecido como... Um número Google. por 100 zeros? Megatron. Gigabit. Nanomole. Ingram não faz ideia. Diz em voz alta. Testa opções sem nenhuma segurança. Mas então, no meio da plateia, uma última tosse. Heard of a Google. Charles para, Caralho, a tosse é muito seca, mano. Muito na cara, porra. muda de postura, inclina-se levemente para a frente. Olha para a tela mais uma vez e, de repente, como se uma revelação divina tivesse caído sobre ele, escolhe a resposta certa. Google. Acaba de ganhar 1 milhão de libras, mas a fraude ficou registrada. 1 milhão já estava garantido. Charles Ingram havia feito história na televisão britânica. Tinha vencido o sistema, enganado a todos. Ou pelo menos, era o que ele achava. Atrás das câmeras, algo não batia. Nunca tinham visto nada igual. A maneira como Charles Ingram havia jogado não fazia sentido. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio de uma investigação nem de uma denúncia anônima. Não, foi algo muito mais simples.
a atitude do apresentador, Chris Tarrant. Chris já havia apresentado centenas de episódios de Quem Quer Ser um Milionário? Quem? Já tinha visto pessoas brilhantes, gênios que desmoronavam sob pressão, participantes que jogavam com estratégia. Mas nunca tinha visto alguém como Charles Ingram, alguém que duvidava em cada pergunta, mas acertava todas. Naquela mesma noite, enquanto a equipe de produção revisava as imagens, começaram a perceber algo. Toda vez que Ingram mencionava uma resposta correta, ouvia-se uma tosse ao fundo. No começo parecia coincidência, mas à medida que avançava... Cara, eu tô ficando maluco ou esse vídeo tá tendo algum tipo de... Como é que chama? Porra, eu já escutei essa parada aqui, mano, ou não? Parece que é a terceira vez que tá repetindo o looping, mano. Loop infinito. Tipo assim, eu tô prestando atenção, mas caralho, é de novo a mesma Avançavam coisa. na gravação, o padrão se tornava impossível de ignorar. Uma tosse no momento exato, sempre depois que Ingram dizia a opção correta. Alguém estava ajudando. Paul Smith, o chefe do programa, estava convencido de que aquilo não podia ser coincidência e chamou a polícia. A empresa por trás do programa reteve o cheque por 8 dias para processá-lo. Enquanto isso, Caralho, olha só. Lá na gringa, pra você receber um cheque de 1 milha de libra, é 8 dias que a gente vai atrasar. Se fosse aqui no Brasil, e você ganha um programa desse aqui, você já ia esperar no mínimo 3 meses, pai. Só pra chegar o Faz-me Rir. Aí ia pingar na conta de algum intermediador e falar assim, ó, a gente vai mandar pra qual conta aí? Aí você vai falar, pode mandar aqui na minha, beleza. Então, é porque o governo vai taxar. Então desse 1 milhão aí, você vai ter que pagar 25 pra tal, 50 pra tal. No final aí vai sobrar pra você uns limpos 250. Pode mandar pra conta? Pode. Beleza. Mandou pra conta. Pingou na sua conta, você já pagou mais uma tarifinha, mas sei lá o que, sobra uns 3,50 gato pingado. Smith e os técnicos assistiram novamente ao material. Tomaram a decisão de analisar cada segundo da gravação. Os engenheiros de som isolaram as faixas de áudio, escutaram repetidamente cada resposta de Ingram. E lá estava. Toda vez que Ingram hesitava, uma tosse. Quando dizia uma resposta errada, nada. Ao aumentar o volume do áudio, conseguiram identificar de onde vinham as tosses. Praticamente todas se originavam de um único ponto da plateia, o assento de Tequan Whitlock. O caso estava resolvido, mas agora vinha a parte mais difícil, confrontá-los. No dia 19 de setembro de 2001, Charles Ingram recebe uma ligação inesperada. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord. Charles Ingram e sua esposa negaram tudo. Disseram que não houve fraude, que as tosses foram apenas uma coincidência, mas as provas eram esmagadoras. E quando a gravação foi analisada por especialistas... Cara, e num mundo paralelo, onde o cara vai lá, na cagada, e acerta todos os palpites, mas algum filho da puta tosse toda vez que ele vai responder, o que aconteceria nesse meio mundo, mano? Ficou claro que não se tratava de... Nem conheço esse desgraçado. Mas o fato desse cara ter tossido toda vez que eu vou responder, ele ainda vai me jogar pra lama? Imagina aí se o cara fala assim, irmão, tô vendo que esse cara tá com uma aura de que vai ganhar. Vou começar a tossir aqui toda vez que ele for responder, que depois ele vai ser investigado e ele não vai ganhar não, que se eu não vou também ninguém vai ganhar aqui, vou jogar todo mundo pra mata. Caso, eles haviam cometido o erro mais básico de qualquer fraude, deixar provas. Não foi necessária uma confissão, não foram necessárias testemunhas. Tudo o que a promotoria teve que fazer foi deixar que a gravação falasse por si só. A fraude estava exposta. No dia 7 de abril de 2003, Charles Ingram e sua esposa são condenados a 18 meses de prisão com pena suspensa. Tequan Whitlock recebe 12 meses, ou seja, não iriam para a prisão a menos que cometessem outro crime nesse período. Quando Charles Ingram sai do tribunal, as câmeras o cercam. Ele cobre o rosto, Diana o segura pelo braço. Não dizem uma única palavra. O sonho de se tornar milionário acabou. Sua vida nunca mais seria... Cara, desbicou, mano. Saiu da cadeia, lançou um livro, falou como é que foi o efeito de roubo numa televisão. Todo mundo quis saber como é que faz e pronto, ganhou um dinheirinho, né? A mesma. Charles Ingram não pisaria na prisão, mas sua vida havia terminado como ele a conhecia. A imprensa britânica o destruiu. Durante semanas, ele foi o rosto de todas as capas, alvo de todas as piadas. As entrevistas não paravam. Os memes também não. Em questão de dias,
seu nome deixou de ser apenas o de um ex-militar e ex-participante de programa de TV. Virou uma piada nacional. O exército... Cara, agora a pergunta que não quer calar. Se tinha um filho da mãe tossindo toda hora que sabia a resposta, e num programa desse, nem o participante, nem a plateia pode ficar com a porra de um celular, como que esse cara sabia de todas as respostas? Por que ele não tava lá participando, mano? Por que ele não foi lá e falou, irmão, deixa comigo, vou botar pra fuder? O exército britânico o destituiu, perdeu seu posto, sua carreira, sua estabilidade. Sem emprego, sem salário, as dívidas começaram a se acumular. Além disso, o tribunal lhe impôs uma multa de 115 mil libras. Aos poucos, os Ingram perderam tudo. Venderam a casa... Não é normal o cara que tá soprando saber todas as respostas. Então, se os caras já tinham toda uma equipe esquematizada pra fraudar e passar a resposta pro cara, por que a equipe só não pensou em botar o cara lá pra responder? Mudaram-se para uma região mais humilde. Diana, sua esposa, também ficou marcada. O peso da vergonha a perseguiu por anos. Suas filhas cresceram com um sobrenome que as pessoas não conseguiam esquecer, com uma história que jamais poderiam enterrar. E o terceiro homem da fraude, Tequan Wittock, também pagou o preço. Harvard. Perdeu seu emprego como professor, sua carreira acadêmica desmoronou em questão de dias. Durante anos, Charles aceitou convites de reality shows. Apareceu em programas de... Cara, o professor, ele perdeu o cargo de professor, mas ele deve ter ganhado a oportunidade demais de ensinar pra alguém como é que é ser inteligente concurso assim, né? e até em um programa onde precisava conviver com outra família. Gui, Coringa, sou atleta no Botafogo Futsal, queria uma oportunidade no draft. Vem, pode vir, pai. Não precisa falar mais nada. Vem. Hoje, Charles Ingram vive longe das câmeras. Nunca admitiu ter trabalhado. É, o Charles Wingman, filho da puta. Fica tentando roubar nós, mano. Safado. Todo mundo querendo ser um milionário, o desgraçado vai lá e... Porra.